Olá, boa noite a todos. Nós falamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora, onde daqui a pouco começa a primeira reunião ordinária do mês de março. Este mês, no entanto, com algumas novidades. Em virtude aí da pandemia do coronavírus e o primeiro caso confirmado em Juiz de Fora, autoridades sanitárias recomendaram que algumas medidas fossem tomadas e o Legislativo se antecipou, tomando uma série de medidas hoje. É sobre este assunto que nós vamos conversar com o presidente da Câmara Municipal agora, o vereador Pardal. Boa noite, presidente. Quais foram as medidas tomadas em relação, primeiramente, ao atendimento ao público aqui na Câmara Municipal? Boa noite, Marissa. Boa noite a todos. Realmente nós tínhamos, em função de tudo que nós estamos vivenciando também na nossa cidade, né? Que essa pandemia desse vírus danadinho que está prejudicando, tirando a atenção de todas as pessoas, ou dando total atenção para o tema tão importante que é este. E essa casa teve a iniciativa de fazer já também as medidas necessárias para poder cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso bem-estar. E infelizmente digo isso porque aqui é a casa do povo e a gente tem um prazer enorme de estar sempre recebendo as pessoas aqui, mas em função de todo esse tema já colocado, é fundamental que nós tomássemos as medidas e começamos a fazer isto. Ou seja, todo o serviço que é prestado pela Câmara Municipal, no que diz respeito ao processo de biometria e também identificação, serviço de defesa do consumidor, dentre outros, foi fundamental que nós tivéssemos tomado uma medida hoje pela manhã e interrompêssemos temporariamente esse serviço pela casa. Ou seja, vamos tirar esse aglomerado de pessoas, um volume muito grande de pessoas, porque a Câmara tem assim, esse objetivo também de estar sempre recebendo todos, mas em função desse período aí, desse coronavírus que está realmente nos amedrontando muito, tomamos essas medidas iniciais para poder cuidar do preventivo e cuidar da saúde da população de Juiz de Fora, evitando que possam estar vindo até aqui. As atividades parlamentares também foram modificadas, né? Como é que ficam as reuniões ordinárias, audiências públicas este mês? Realmente as reuniões ordinárias não tiveram qualquer tipo de problema, nós teremos as 10 reuniões ordinárias, exceto também os outros compromissos que essa casa disponibiliza, ou seja, são títulos de cidadão, audiências públicas, outros meios para poder também homenagear a população de Juiz de Fora. Nós tivemos aqui um acordo com todos os vereadores, porque estão todos os vereadores preocupados com esse tema, e nós tomamos essa medida, então vamos evitar também e manter tão somente todos os dias, né, de segunda a quinta a sexta-feira, e também os outros dias da semana também, para que a gente possa reunir as 10 reuniões ordinárias nesse período. Obrigada. Esse foi o presidente da Câmara Municipal, o vereador Pardal. Lembrando a vocês que agora à tarde a Prefeitura também concedeu uma coletiva confirmando esse primeiro caso do coronavírus em Juiz de Fora e notificando outros 22 que foram encaminhados ao Estado. As escolas públicas municipais vão fechar a partir de amanhã, as escolas estaduais seguem recomendação do Estado a partir de quarta-feira. O mesmo foi orientado às escolas, à rede particular de ensino, e também foi orientado hoje pela Prefeitura que as pessoas evitem aglomerações, tudo isso uma medida aí sanitária para que a gente contenha, né, essa pandemia, pelo menos aqui em Juiz de Fora. Você acompanha agora então, a partir de agora, a primeira reunião ordinária do mês de março. JF-TV Câmara, Juiz de Fora se encontra por aqui. Senhoras e senhores, boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores da Câmara Municipal de Juiz de Fora e a todos aqueles que nos acompanham de suas casas. A todos uma boa tarde. Estando na hora regimental, convidamos o senhor secretário, primeiro secretário da mesa diretora, vereador Wanderson Castelar, para proceder à chamada dos senhores vereadores. Excelência, nosso boa noite, estou aguardando aqui, agora chegou a folha de presença. Primeiro vereador, doutor Adriano Miranda. Vereadora Ana do Padre Frederico. Vereador André Mariano. Presente, excelência. Vereador doutor Antônio Aguiar. Presente, Castelo. Vereador Cido Reis. Presente, excelência. Vereador Sargento Melo Casal. Vereador Wagner de Oliveira. Presente. Vereador João Coteca. Vereador Kennedy Ribeiro. Vereador Fiorilo. Vereador José Márcio.
Vereador Júlio Obama Júnior. Presente, excelência. Vereador Juraci Schaefer. Presente, excelência. Vereador Luiz Otávio Pardal. Vereador Marlon Siqueira. Vereador Newton Militão. Vereador Rodrigo Matos. Vereador Wagner do Sindicato. Presente, excelência. E vereador Castelar, presente. Havendo número legal, em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos desta reunião. Não havendo correspondências, eu solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura dos requerimentos. Primeiro requerimento, assinado pelo vereador Juraci Schaefer, solicita a operação tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Olegário Maciel, bairro Santa Helena e Paineiras. Juraci Schaefer solicita que seja enviada ao prefeito municipal a solicitação de tapa-buracos na rua Santo Antônio, no bairro Santa Helena. Juraci Schaefer solicita asfaltamento em toda a extensão da rua Cecília Figueiras Fávero, no bairro Linhares. Juraci solicita a operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Sagrado Coração. Juraci Schaefer solicita a colocação de placa de reguladouro na recém-criada rua José Genavaim, Zé Cuca, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Juraci Schaefer solicita a elaboração de projeto de lei para a criação do cadastro territorial multifinalitário, melhor dizendo, em consonância com a portaria ministerial 511 de 2009. Juraci Schaefer solicita a implantação de unidade de academia ao ar livre no bairro Borboleta. Juraci Schaefer solicita a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Clóvis Ceroa da Mota, no bairro São Geraldo. Vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal solicita a capina e limpeza ao redor da Escola Municipal no bairro Centenário, localizado na rua Olívio de Oliveira Mota. Pardal solicita a operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Santa Paula. O vereador Pardal também solicita a operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Cascatinha. O vereador Pardal solicita a operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Aeroporto. O vereador Pardal solicita capina e limpeza ao longo das ruas São Tarcísio, Antônio Meurer, Capitão Bicário, Argel da Cunha, Missões, Luiz Creusal, Carmela Dutra, todas no bairro Nossa Senhora Aparecida. Vereador Rodrigo Matos solicita a reserva do plenário na data de 28 do corrente mês, a fim de realizar o encontro do Partido Cidadania. O vereador Wanderson Castelar solicita capina e limpeza na Avenida Santa Luzia, no bairro de mesmo nome. Wanderson Castelar solicita a operação tapa-buracos na Avenida Nicolau Ibrahim Arbex, no bairro Encosta do Sol. Wanderson Castelar solicita a operação tapa-buracos na rua Poeta Daltemar Lima, também na Encosta do Sol. Castelar solicita a abertura ou construção de captação de águas pluviais na rua Ivan Batista de Oliveira, no bairro Milho Branco. Vereador Fiorilo solicita autorização para a ocupação do plenário com tribuna livre pelo reverentíssimo arcebispo metropolitano Dom Gil Antônio Moreira, a fim de
abordar o tema relativo à campanha da fraternidade desse ano. O vereador Filgueiro solicita à CETRA estude possibilidade de reservar vaga para deficiente na rua Porto das Flores, no bairro Santa Luzia. O vereador Cido Reis solicita a operação tapa-buracos na rua César Franco, no bairro Vila Suíça, em Grama, região de Grama. Cido Reis solicita a operação tapa-buracos na rua Veríssimo Lopes Guimarães, no bairro Vila Montanhesa. Cido Reis solicita a operação tapa-buracos na rua Maria Aparecida, no bairro Vila Montanhesa. Cido Reis também solicita a operação tapa-buracos na rua Maria Aparecida. Aí ele cita um outro número como referência. Só um minuto. O número 450, esquina com a rua Maria de Lourdes. O vereador Cido Reis solicita a instalação de um ponto de ônibus na Avenida Barão do Rio Branco, em frente ao 61, no bairro Manuel Honório. Cido Reis solicita tapa-buracos com urgência na rua Maria de Lourdes, na Vila Montanhesa. Cido Reis solicita colocação de tampa de bueiro na Avenida Juiz de Fora, em frente ao número 4787, no bairro Grama. O vereador Cido Reis solicita a operação tapa-buracos na Avenida Brasil, junto ao viaduto, na região do bairro Industrial, até o bairro Araújo. Operação tapa-buracos, também solicitada pelo vereador Cido Reis, em toda a extensão da Avenida JK. Cido Reis solicita também a operação tapa-buracos em frente ao número 190, no bairro Benfica. Não consta aqui, Rua I, no bairro Benfica. O mesmo Cido Reis solicita operação tapa-buracos na rua Açuene Antônio Ribeiro, no bairro Nova Benfica. Cido Reis também solicita a construção de uma boca de lobos na rua Nicolau Ibrahim, no bairro Encosta do Sol. Cido Reis solicita a colocação, a operação tapa-buracos na rua Arthur Vieira, no bairro Industrial. Cido Reis solicita operação tapa-buracos na rua Nunes Lima, também bairro Industrial. Cido Reis solicita operação tapa-buracos na rua José Araújo Braga, também no bairro Industrial. Cido Reis solicita construção de um muro de arrimo na rua Francisco Altomar, no Santa Luzia. O vereador Cido Reis solicita a possibilidade de isenção para os moradores do bairro Industrial, afetados pelas fortes chuvas deste mês. O vereador Cido Reis solicita desconto na pena d'água cobrada pela Companhia de Saneamento Municipal, a Cesama, também para moradores do bairro Industrial. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cido Reis. Presidente, referente a esses dois requerimentos, o vereador Castelar acabou de ler, a gente solicitando, através desse requerimento, a isenção do IPTU para a região ali do bairro Industrial, o povo realmente ali que sofreu agora com as enchentes, que teve lá suas coisas perdidas, casa invadida pela água, e não só no bairro Industrial, mas
na cidade, onde teve também deslizamento, as pessoas comprovar, né, através da Defesa Civil, assistência social do município. E o outro requerimento também é solicitando, né, junto ao Cesamas, pode também fazer um estudo para ver se pode dar um desconto nesses 3 meses agora nas contas de água, porque realmente as pessoas estão gastando muita água para poder lavar a residência, inclusive até lavando calçada e as ruas que ainda estão com muita lama e barro. Nós cumprimentamos o vereador Cido Reis pela iniciativa e solicitamos ao nosso primeiro secretário para que dê continuidade na leitura dos requerimentos. Perfeitamente. Requerimentos agora assinados pelo vereador Dr. Antônio Aguiar. Pede tapa-buracos na rua Vitar Maria de Oliveira e rua Maria Luísa Alves, no bairro Santa Paula. O vereador Antônio Aguiar pede a vistoria e retirada do veículo cujo modelo e a placa ele cita, estacionado há vários dias na rua Maria Luísa Alves, no bairro Santa Paula. O vereador Antônio Aguiar solicita a operação tapa-buracos nas ruas Maria Luísa, José Ramos e também na rua Professor João Lima, no bairro Santa Paula. Antônio Aguiar solicita o reparo na rede de esgoto situada na rua Torreões, no bairro Santa Luzia. O vereador Antônio Aguiar solicita a capina na mata do Verbo Divino, localizada na rua Amadeu Timpone, no bairro São Judas Tadeu. Doutor Antônio Aguiar solicita a limpeza de bueiro, Boca de Lobo, na rua B, em frente ao 35, no bairro São Judas Tadeu. Antônio Aguiar solicita a operação tapa-buracos na rua Vitorino Braga, próximo aos números 230 e 280, no bairro de mesmo nome. Antônio Aguiar solicita a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua General Mário Xavier, no Jardim Laranjeiras. Antônio Aguiar solicita o conserto da cerca da mata que cerca o loteamento Verbo Divino, na região de São Judas Tadeu. O vereador André Mariano solicita a operação tapa-buracos na rua Sebastião Cardoso, esquina com Sérgio Barbosa, no bairro Retiro. O vereador André Mariano solicita a operação tapa-buracos na rua Valquírio Seixas, no bairro Esplanada. O vereador André Mariano solicita a capina limpeza na rua Moacir de Castro Xavier, no bairro Linhares. Lidos 150 requerimentos, Excelência, dos mais de 170 que foram postados para esse expediente. Os demais serão lidos na reunião ordinária de amanhã. Muito bem, vereador Wanderson Castelar, nós agradecemos pela leitura. Nós vamos, então, colocar os requerimentos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os requerimentos estão aprovados. Vamos, então, à leitura dos pedidos de informação. Perfeitamente. O primeiro, assinado pelo vereador Dr. Fiorilo, refere-se, dirigido ao prefeito municipal, e que solicita informações sobre as medidas adotadas em relação ao desmoronamento ocorrido na rua José Orozimbo Oliveira, no bairro Santa Luzia. Outro pedido de informação, também assinado pelo vereador José Mansueto Fiorilo, dirigido ao prefeito municipal, sobre o planejamento para a captação em curso de primeiros socorros, capacitação em curso de primeiros socorros
dos professores e funcionários dos estabelecimentos de ensino que lidam com a educação infantil nas creches do município de Juiz de Fora. Vereador Kennedy Ribeiro. Ao lado de vereador Juraci Schaefer, Ana das Graças Rosignoli, Wagner de Oliveira e Adriano Miranda, solicitam a Comissão de Defesa dos Direitos, falam em nome da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, e solicita informação junto ao prefeito municipal, através do órgão competente, dos seguintes quesitos. Existe possibilidade de saída no Departamento de Saúde do Idoso do imóvel onde atualmente funciona? Se sim, por qual motivo? Em caso positivo, até qual data o citado departamento permanecerá no local? Existe previsão ou estudo quanto ao novo local para a instalação desse equipamento de saúde? São os quesitos relacionados a esse pedido de informação. O último, assinado pelo vereador Kennedy Ribeiro, solicita informações a respeito do andamento e dos procedimentos quanto à utilização e execução de recursos federais via emenda parlamentar para aplicação no revestimento primário e recuperação de estradas vicinais da zona rural de Juiz de Fora. Lido os pedidos de informação, Excelência. Muito bem, vereador Wanderson Castelar. Muito obrigado. Nós vamos, então, colocar os pedidos de informação em votação. O senhor quer fazer alguma observação antes, vereador doutor Antônio? Não? Então, vamos, então, colocar os pedidos de informação em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os pedidos de informação estão aprovados. Então, nós vamos, então, solicitar ao primeiro secretário da mesa para que proceda a leitura das moções de aplauso. Perfeitamente, Excelência. A primeira assinada pelo vereador Marlon Siqueira. Solicita que seja aprovada a moção de aplausos ao sargento PM Onofre Toledo de Aquino, pelo brilhante e atencioso trabalho desenvolvido. Outra moção de aplausos, apresentada pelo vereador Marlon Siqueira, dirigida ao cabo PM Fábio Engelender, pelo brilhante e atencioso trabalho desenvolvido. O vereador Marlon Siqueira solicita moção de aplausos ao capitão PN Júnior Salvino Alves, diretor de Educação em Proteção e Defesa Civil, pelo seu trabalho desenvolvido nesse referido órgão. Moção de aplauso, também assinada pelo vereador Marlon Siqueira, destinada ao coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues, chefe de gabinete militar e coordenador estadual da Defesa Civil. Moção de aplausos, também apresentada pelo vereador Marlon Siqueira, dessa vez dirigida ao tenente-coronel PM Flávio Godinho Pereira, coordenador estadual adjunto da Defesa Civil. Marlon Siqueira solicita a aprovação de emenda de aplausos ao atleta, cujo nome... são vários atletas, total de 15. Eu já assinei como vereador do PSL, moleque. Localizando aqui é o grupo de atletas, Excelência. Vou chamar a delegada a partir de hoje, tá? Qualquer situação, chama a delegada.
Tá. Vamos passar adiante, Excelência. A próxima moção de aplausos é essa assinada pelo vereador Júlio Obama, dirigida à Casa da Bênção, pelos seus 50 anos de fundação em Juiz de Fora. Outra moção de aplausos, proposta pelo vereador Júlio Obama, Júlio Obama Júnior. Dirigida ao Centro de Recuperação Resgatando Vidas, pelos seus 20 anos de existência e pelos seus relevantes trabalhos prestados à comunidade em Juiz de Fora. Lida as moções de aplausos, Excelência. Agradeço mais uma vez o vereador Wanderson Castelar e coloco então as moções de aplauso em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovadas as moções de aplauso. Eu gostaria aqui então de já dizer da satisfação da presença do nosso presidente no plenário, já que estava ali concedendo uma entrevista para a TV Câmara, e o convido a assumir a presidência dos trabalhos. Muito boa noite a todos, mais uma vez, né? Saudar e cumprimentar todos os vereadores dessa casa, de forma especial também, nosso segundo vice-presidente da mesa, vereador Júlio Obama Júnior. Obrigado também por ter feito aqui, como sempre, um brilhante trabalho à frente aqui dessa mesa, desta casa. Pela ordem, vereador Wagner, do sindicato. Senhor presidente, eu gostaria de chamar a atenção aqui, até pedir o líder do governo, está em atendimento ali, mas queria até chamar a atenção dos vereadores, acho que é lá da área do vereador Castelar, que milita mais naquela área lá, mas eu gostaria de saber sobre o que está acontecendo ou o que vai acontecer lá no bairro Cerâmica, porque os moradores têm nos procurado, porque os senhores são sabedores que com aquela chuva caiu um pedaço de rua lá, caiu o barranco, e está lá do mesmo jeito. Então eu, através do nosso gabinete, amanhã eu vou fazer um contato com a Defesa Civil para ver que situação que parou, que se encontra, quais as providências serão tomadas, mas já estou chamando a atenção aqui dos nobres vereadores, porque nós precisamos ter um pouco de atenção, só complementando, senhor presidente, com o bairro lá e com aqueles moradores lá, porque a situação, do jeito que a chuva deixou, ela se encontra até hoje. Então eu só queria chamar a atenção e a gente precisa correr atrás disso aí, porque não pode ficar do jeito que está lá. Muito bem, sua preocupação procede, vereador Wagner do sindicato. Vamos torcer que realmente o executivo tome as medidas necessárias e dê a segurança da qual todos os moradores ali do bairro Cerâmica também precisam e merecem. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, muito obrigado. Eu gostaria apenas de cumprimentar o vereador Wagner do sindicato. Morei no bairro Cerâmica, é um bairro que é uma questão de fórum íntimo, eu não poderia deixar de me manifestar. Mas uma das minhas preocupações também, vereador, é com a limpeza desses bairros. Né? O vereador Cido Reis chegou a falar aqui, ter uma iniciativa de um requerimento, pedindo descontos à Cesama, descontos para o bairro Industrial, para o bairro Cerâmica, e, se for o caso, gostaria de acompanhar a Vossa Excelência lá, porque também estou muito preocupado com a limpeza desses bairros, né? O aspecto desses bairros, com as bocas de lobo desses bairros também. Nós precisaríamos aí que a Prefeitura fizesse uma força-tarefa de várias secretarias para que os bairros pudessem voltar à normalidade e pudessem ter a sua limpeza recuperada. Muito bem, cumprimentar também o vereador Júlio Obama Júnior pela preocupação também ali daquele mesmo local, no bairro Cerâmica. Parabéns também. Só para a gente complementar aqui, nós temos ainda para ser feita a leitura do projeto de lei, também de resolução, mas antes disso, pela ordem, doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, agradecendo até o Castelar aqui, né, Castelar, que ficou agora. Senhor presidente, é só para trazer o conhecimento da população,
a imprensa acabou de divulgar aqui agora o segundo caso de Covid-19 em Juiz de Fora, o coronavírus, e eu queria aproveitar para cumprimentar a Vossa Excelência, essa casa, pela medida que foi assumida hoje, com muita coragem, muita determinação, e uma medida importantíssima, porque a maneira com que nós temos, neste momento, de evitar a disseminação dessa doença é assumir atitudes que diminuam a aglomeração. Nós estamos, inclusive, fazendo aqui a nossa reunião fechada nessa casa. E também a Prefeitura de Juiz de Fora, também agora à tarde, o prefeito Antônio Almas, seguindo também essas determinações, ampliou aquilo que é de competência do Executivo, que é suspendendo as aulas em Juiz de Fora por tempo indeterminado, qualquer tipo de manifestação de aglomerados, de festas ou qualquer atividade com mais de 100 pessoas. Nós achamos até que deveriam ser qualquer tipo de aglomerado. A Europa hoje, Espanha e Itália principalmente, são os maiores exemplos de que as atitudes sendo tomadas de forma tardia, porque pode parecer que é uma atitude histérica, mas não é. Depois, quando a curva exponencial ela assume um número grande de comprometimento de pacientes, você aí já não tem um controle maior e os sistemas de saúde entram em falência, porque você não tem como atender, não é, doutor Adriano, um volume imenso de pacientes que são acometidos quando essas medidas não são tomadas. Nós não podemos descuidar aquelas medidas de higiene, né, limpeza de mãos, evitar a proximidade, o toque, todas essas coisas que têm sido difundidas, e nós também fazemos a nossa parte, né? Evitar sair, ir para ambientes públicos sem que haja necessidade para a gente fazer isso. Então, parabéns à Câmara, parabéns à Prefeitura. Eu acho que o Juiz de Fora assume uma postura responsável dentro da saúde pública, e isso é uma medida mundial. E o Juiz de Fora está seguindo uma medida de controle de uma epidemia temida, e que eu tenho certeza absoluta que dentro de 20, 30 dias mais ou menos, nós vamos ter passado por isso daí já numa outra condição. Muito bem, doutor Antônio Aguiar. Quero cumprimentá-lo também e cumprimentar todos os vereadores dessa casa, que todos tiveram e têm essa preocupação, muito preocupante mesmo, né? O senhor me ligou no dia de ontem, como um baita médico que é aqui da nossa cidade, doutor Fiorilo também nos ligou, doutor Adriano Miranda como médico também, exemplar aqui dessa casa. E a preocupação de todos os vereadores, independentemente de ser médico ou não, nós tínhamos que tomar uma medida, porque realmente é fundamental que nós possamos, com a nossa parcela, diminuir essa disseminação aí, que realmente é muito problemática, e cada vez mais esse aglomerado de pessoas que se faz aqui nessa casa para serem atendidas através do processo de biometria, de identificação, também CDCOM, realmente traz um grupo muito significante, e realmente podendo evitar esse ato, e essa Câmara, todos os vereadores tomaram mais uma vez uma medida cautelar, provisória, né, cautelar, que vai até o final desse mês agora, mas com o objetivo de fazer com que nós possamos diminuir tudo aquilo que trará problemas sérios para a nossa população. Parabéns, doutor Antônio Aguiar, e todos os vereadores que estão também envolvidos nesse procedimento de fazer com que derrubemos o mais rápido possível esse Covid-19 que está trazendo um mal-estar para toda a população do nosso país, de forma muito especial, e infelizmente também para a nossa querida Juiz de Fora, principalmente com essa segunda pessoa que também foi acometida aí através desse vírus danado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Adriano Miranda. Eu queria parabenizar o vereador Antônio Aguiar pelas palavras e dizer que nós estamos num momento não de histeria, pânico, mas é um momento de alerta para a população mundial. É a diferença de uma endemia, que é uma situação localizada, e de uma pandemia, que é de repercussão mundial. Então, nós estamos acompanhando, os outros países têm se fechado, e agora são as estratégias, de enfrentamento ao vírus. Então, Juiz de Fora, nós precisamos saber, até através da Comissão de Saúde, qual é o planejamento da Secretaria de Saúde para o enfrentamento do vírus, porque uma coisa é certa, isso é inevitável.
né, toda essa publicação, toda essa divulgação, né, que tem sido feito exaustivamente na mídia ultimamente, é para que a gente tenha noção, realmente não é isolamento social, mas é o distanciamento social, a questão do toque, né, o cuidado com as pessoas idosas. Agora, como que a prefeitura, só para complementar, senhor presidente, como que a prefeitura de Juiz de Fora, ela vai se preparar, porque ela não pode esperar. Hoje nós já temos mais um caso confirmado de Juiz de Fora, nós sabemos que esse vírus é um vírus que pode se manifestar de forma oligossintomática, ou seja, com poucos sintomas ou até assintomático, ou seja, a pessoa pode ter o coronavírus e não ter sintoma nenhum. Então, essa estrutura mínima que a Juiz de Fora vai se organizar e se preparar para atender a população. Porque quando o vírus chegar com uma força maior, e vai chegar, que existe uma previsão aí de atingir quase 80% da população mundial, esse vírus, alguém vai ter contato com esse vírus. Uns vão transmitir com maior facilidade, outros não. Inclusive, só aqui, senhor presidente, discutir a nossa própria reunião aqui, do ponto de vista não só de prevenção, mas do ponto de vista político, né? Porque fazer uma sessão plenária sem a população, para mim, é a mesma coisa que um jogo de futebol sem torcida. Pelo senhor presidente. Muito bem, também cumprimentar o vereador doutor Adriano Miranda e essa casa, vereador Rodrigo, já vou dar pela ordem de Vossa Excelência. Nós fizemos todo o procedimento, ou seja, nós estamos com o plenário vazio, né? Mas é fundamental que nós estamos aqui, o vereador cumprindo o seu papel, de participar de 10 reuniões que se inicia hoje, né? São 10 reuniões, outros eventos propostos pelos vereadores, ou seja, nós cancelamos tudo aquilo que seria possível de fazer uma aglomeração aqui das pessoas que vêm à Casa do Povo, que vêm à Câmara Municipal. Então, parabéns a todos os vereadores por esse entendimento e é fundamental que nós tomemos todos os cuidados necessários para, de uma certa forma, proteger a nossa população no que diz respeito a esse aglomeramento das pessoas que aqui vêm buscar sempre respostas também com relação a que essa casa possibilita a todos. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Senhor presidente, comentando um pouco a fala do doutor Adriano, a discussão tem que ser feita não só pela rede pública de saúde, mas da rede privada. A preocupação, quantas UTIs tem disponível em Juiz de Fora? Quantas não estão ocupadas? Essa discussão está sendo feita no Rio de Janeiro, viram hoje que não tem nenhuma UTI disponível. E a previsão é daqui a um mês ter 200, e depois 400 numa cidade daquele tamanho com a epidemia que está vindo. Então, eu acho que a grande discussão que o vírus vai chegar, que vai ter muita gente adoecendo, é se a gente vai ter condição de tratar essas pessoas, se nós vamos ter UTIs disponíveis, não só na rede pública, mas na rede privada também. E concordo, vereador Adriano, sem nenhuma crítica, acho que as medidas que a Câmara está tomando são perfeitas, mas queria citar só um exemplo. Nós agora, todo mundo assinou aqui um papel marcando, todo mundo pegou a mesma caneta. Então, a gente teria que estudar um pouco melhor, senhor presidente, não é o fato de não ter as reuniões, mas às vezes a gente fazer só as votações, não sei, para a gente tentar acelerar esse processo nosso aqui. É a minha sugestão para a mesa diretora. Muito bem, vereador. Acho que tudo que for para que a gente possa, de forma conjunta, né, todos os vereadores dessa casa, é a mesma preocupação, nós temos que ir diminuindo tudo aquilo que poderá ser um risco iminente aí da gente poder tá contribuindo para esse vírus terrível aí, né? Então, nós temos aqui portas abertas e vamos continuar conversando a cada dia e possibilitar com que a segurança seja o nosso maior marco aqui para poder fazer o nosso papel como representante aqui dessa casa da população de Juiz de Fora. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Senhor presidente, eu estava pensando numa sugestão nossa dessa casa, que nós fizemos um retorno ao executivo de 6 milhões de reais para a saúde, que uma partezinha pequena desse recurso poderia ser destinada à compra de álcool gel e também de ampliar espaços para que a população pudesse lavar suas mãos, principalmente aquelas pessoas que usam transporte urbano, que elas saem dos ônibus onde várias pessoas colocam a mão ali nos seus balaústres e tal, tentando segurar aquela forma. Mais espaços públicos para lavagem de mãos, para que as pessoas possam, álcool gel, através de um decreto, obrigando bares, restaurantes similares e todas as áreas públicas que tivessem, com os nossos recursos da nosso retorno, o município poderia comprar, até por uma questão de muitos municípios já terem decretado emergência, numa situação de dispensa até de licitação, se necessário for, comprar álcool gel suficiente e exigir
da iniciativa privada. Nós não podemos pedir. Por exemplo, os decretos que têm acontecido em outras partes do mundo e dentro do Brasil. O poder público, o executivo, ele tem poder para cancelar uma ação da iniciativa privada. Por quê? O alvará quem dá somos nós, é o poder público. Então tem que ser feito isso. Inclusive álcool gel em todos os estabelecimentos públicos e também exigir bares, restaurantes, onde tem aglomeração de pessoas, que coloquem. E mais áreas, eu acho, vereador Castelar, quem sabe, áreas para lavar a mão publicamente, porque nós não temos banheiro público em Juiz de Fora, poderíamos até pensar muito nisso, as pessoas que têm, às vezes, problemas renais, problemas de diabetes, que não têm condições, às vezes passam aperto. Então, que os shoppings também tivessem essa sensibilidade e colocassem à disposição da população. Isso ia diminuir muito a contaminação. Eu acho que o prefeito poderia fazer um decreto nesse sentido. Essa Câmara aqui já fez a contribuição com os recursos, é só fazer a compra e distribuir isso de forma o mais rápida possível. Muito bem. Vou dar ao vereador Sargento Mello, só para complementar, vereador Joaci Schaefer, é o senhor preocupado aí com 6 milhões que essa casa devolveu ao prefeito. Nós fizemos um pedido de informação para saber a destinação desse dinheiro. E já nos foi respondido que 4 milhões desses 6 foi destinado para a área da saúde e 2 milhões foram para pagar precatórias. E eu estou até fazendo um novo pedido ao secretário para que ele defina de forma mais clara e transparente esses 4 milhões, que setor da saúde foram encaminhados esse dinheiro, porque ficou assim muito vago. Foram 4 milhões, esse documento se encontra conosco ali, a resposta, né? Mas 4 milhões foi para a saúde, então é fundamental que nós saibamos qual foi a destinação. Foi para pagar hospital, prestador de serviço, são pessoas que realmente fazem um serviço de exames de alta e média complexidade, ou seja, tem que dar um pouquinho mais de detalhes. Nós fizemos isso ao secretário Fúvio e estamos na expectativa que ele possa dar mais detalhes sobre esses 4 milhões dos 6 que essa casa economizou e que foi devolvido ao prefeito. Eu acho que isso é muito importante. Vereador, só um minutinho, por gentileza. Vereador Sargento Mello Casal. Na verdade, eu acho que a gente não precisa ficar cobrando muito do poder público fazer a parte dele. Na verdade, nós precisamos trazer informação para a população e cada um de nós tomar conta dessa situação, não é isso? Um país grande, a população está bem informada. Eu levo essa informação porque hoje eu estava verificando uma matéria na Europa, outros países. As forças de segurança também estão agindo na informação da população, né? E aqui eu estou achando assim, apesar de ter feito nota entre tudo mais, eu não vi uma ação mais concreta do secretário de saúde. Eu não vi ele tentando se movimentar com essa casa, né? Com a polícia militar. O que nós podemos ajudar? Não é isso? Até agora nada. Nós vamos esperar acontecer igual na Itália, né? Juiz de Fora vai virar Itália, para depois ter uma ação. A gente precisa ver o rosto dessas pessoas que são dessa área, trazer aqui esses representantes da Força de Segurança, colocar nesses setores de informação à população e cada um de nós tomar conta de nós mesmos, não é isso? É assim que vai diminuir. Não é só o ônibus ter um álcool, não. Nós precisamos estar atentos, dentro de casa, no mercado, quando você vai perto da sua casa. Não é passar para o poder público essa responsabilidade, é cada um de nós cuidar disso. O seu gelzinho, lavar sua mão, quando chegar em casa lavar a mão, isso que tem que ser feito. É uma informação mais concreta que até agora, me desculpe, mas eu não vi ainda essa participação do secretário de saúde da nossa cidade. Muito bem, vereador Sargento Mello. Pela ordem, professora Ana Rossignoli. Senhor presidente, eu parabenizo a fala do vereador Mello e o senhor está completamente com razão. Cada um de nós temos que assumir este compromisso. Porque isso nós estamos protegendo a nossa saúde e a saúde da nossa família. Nós não podemos deixar esse fardo só na mão do Executivo. É claro que a Secretaria de Saúde também não se pronunciou em momento nenhum. Mas eu até entendo, senhor presidente, que existe um descaso muito grande com as leis que são aprovadas nesta casa. O ano passado nós entramos com um projeto de lei para a colocação de álcool gel. Olha bem, não se falava em coronavírus. Colocação de álcool gel nos shoppings e nos estabelecimentos de tamanho maior. Eu vou aos shoppings, eu não vejo uma bisnaga de álcool gel. Onde está a fiscalização da cidade, em pleno vapor da doença, da contaminação, que no próprio shoppings,
onde existe um projeto de lei que determina que tem que ser colocado e ali não tem. Então, assim, eu queria pedir que fossem mais rigorosos nessas fiscalizações. E o Melo disse bem claro, naquela época a gente pedia para colocar nos shoppings. Hoje eu entendo que todo estabelecimento teria que ter lá um dispositivo de álcool gel para que os clientes pudessem fazer a asepsia das mãos. Obrigado pela tolerância. Muito bem, vereadora, parabéns pelo projeto, importantíssimo projeto, pela ordem, vereador Joaci Schaefer. Presidente, que nós assistimos ontem, que está um desespero e um clamor enorme, aí nós vimos a referência, vereador Castelar, ao serviço público. Hoje nós temos no Brasil 55 mil leitos para internação, a maioria de serviço público. Hoje a população está dando valor ao SUS, está dando valor à preocupação que tem que ter. Num caso específico desse, você acha que o hospital privado teria condições de atender uma grande população? Então nós temos sempre que zelar. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é o plano do povo brasileiro. Nós como parlamentares, temos que sempre defendê-lo e pedir o descongestionamento dos gastos lá da PEC. A PEC congelou os gastos, liberar os 20 bilhões para a saúde pública, para poder fazer com que tenham leitos, tenham respirador, porque na hora que o coronavírus chegar mesmo para valer aqui, nós vamos ter pessoas morrendo, porque os recursos públicos da saúde foram congelados, foram retirados, e nós vamos contar com quem para atender a população? É o SUS que atende o povo. Os hospitais privados não conseguem atendê-los, mesmo que quisessem, e vão morrer de todas as classes sociais. Então nós temos que pensar, crianças principalmente são mais vulneráveis, e idosos, nós precisamos pensar nisso, recursos para a saúde pública, cuidar do SUS, que o SUS é o plano de saúde do povo brasileiro, e ele é exemplo. Veja na Itália, 1.809 pessoas mortas, não tem um plano de saúde público. Se tivesse lá, tinha muito mais respiradores. É um país de primeiro mundo, como os Estados Unidos também mas não tem saúde pública para o povo. Se pega, por que teve que colocar 50 bilhões lá de dólares, o Trump colocou? Porque não tem um plano de saúde para o povo. Nós temos o plano de saúde do povo, que é o SUS, então nós temos que investir no SUS, colocar recursos no SUS, fazer com que tenha condições de atender bem. Esse é o meu pensamento. Valorizar o serviço público agora e os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, tem que dar todo carinho e atenção. É o que estão fazendo na Itália. Agora querem remunerar melhor, querem dar valor, porque eles que estão no fronte, eles estão enfrentando o coronavírus. É o médico, é os enfermeiros, é os hospitais que estão lá no dia a dia. E quantos que estão morrendo? Quantos que morreram na China? Eu falei somente isso do álcool gel, porque lá na Coreia do Sul e lá na China, o que eles fizeram? Eles colocaram a limpeza em geral. Eles estão limpando todos os lugares, os ônibus, onde tem transporte público, metrô, onde que você tem aglomeração de pessoas, já está fazendo a parte disso, e lá já está reduzindo. Nós temos que fazer a nossa. É um grande mutirão de limpeza e de cuidado. Muito bem, vereador. Inclusive, a China enviou lá para a Itália 800 respiradores lá para poder amenizar um pouco do sofrimento daquele povo lá, da população da Itália também. Eu acho que foi uma coisa muito importante que a China também contribuiu aí com aquele país. Vereador Rodrigo Matos, pela ordem. Declinou da palavra. Solicitar ao vereador Wanderson Castelar, por gentileza, depois de algum tempo, que faça a leitura agora dos projetos de leis. Por favor, vereador. Perfeitamente, Excelência. Primeiro, um projeto de resolução assinado pelo vereador Júlio Obama Júnior. Altera dispositivos legais do regimento interno da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Projeto de lei assinado pelo vereador Nilton Militão. Fica obrigatória a existência de plano de evacuação em situações de risco em todos os estabelecimentos de ensino no âmbito do município de Juiz de Fora. Projeto de lei assinado pelo vereador João Coteca, dispõe sobre concessão de título de cidadão benemérito. E, por fim, um projeto de lei assinado pelo vereador Marlon Siqueira, dispõe sobre a disponibilização de produtos antissépticos ou similares como complemento na higienização das mãos nos estabelecimentos que menciona no município de Juiz de Fora e dá outras providências. Lido as proposições de lei, Excelência. Muito obrigado, vereador Wanderson Castelar. Os projetos de lei serão encaminhados às comissões permanentes dessa casa e agradecê-lo aí, vereador Wanderson Castelar, pela leitura das proposições da noite de hoje.
eu quero só pedir a atenção aqui dos vereadores, considerando que a primeira reunião ordinária de cada período legislativo não compõe da ordem do dia. Peço a aprovação do plenário para autorizar o pronunciamento dos vereadores. Pequeno expediente, resolução 1831, como medida de prevenção a fim de reduzir o risco potencial. Não, desculpa aqui, nós fizemos aqui uma juntada aqui. Então, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, estamos autorizando os vereadores a fazerem uso da tribuna, e eu vou comentar sobre a tribuna daqui a pouco. Como medida de prevenção, no fim de reduzir o risco potencial do contágio, fica autorizado o uso da palavra da bancada. Então, quero pedir, nós temos 2 vereadores inscritos, o primeiro vereador a fazer o uso da fala, até em comum acordo, pedir ao primeiro secretário da mesa dessa casa, vereador Vânia Castelar, que faça o uso da sua fala por 5 mais 5 minutos da tribuna da bancada onde Vossa Excelência se encontra, por gentileza. Isso vai acontecer hoje nessa reunião e vamos pedir aos pares de entendimento para que todos possam fazer o uso da tribuna, sempre das suas bancadas, até que a gente possa também ter uma forma mais tranquila, para que todos usam o seu microfone, ao invés de forma coletiva, fazer o uso da tribuna, que é direito também do vereador. Peço a compreensão dos pares. Com a palavra da sua bancada, por gentileza, vereador Vânia Castelar, se quiser ir para lá, só pode ficar à vontade. E agradeço já pelo entendimento. Só terá lá da sua bancada, volto a repetir, 5 mais 5 minutos. Muito boa noite, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, funcionários da casa, ouvintes, telespectadores da Rádio e TV Câmara. Não posso hoje dizer cidadãos presentes, né, porque foi impedido o acesso de maneira acertada, né, entre as medidas que Vossa Excelência anunciou hoje, o acesso de pessoas ao nosso plenário. Eu concordo com as tais medidas, passei o final de semana me informando e eu vi de grande parte dos especialistas em saúde pública orientações no sentido de fato nós contermos a onda de infecção pelo vírus logo no início. É uma estratégia para evitar que haja um congestionamento muito grande no sistema único de saúde, do sistema de saúde de um modo geral, particularmente do sistema público, né? E não foi por outro motivo, Excelência, que eu pude, lá no meu bairro, nós tínhamos um carnaval fora de época marcado para esse final de semana. Então, logo foi confirmado o primeiro caso de infecção pelo coronavírus na cidade, nós tomamos a iniciativa de cancelar ou de adiar o evento, né? Lá não se cancela nada. A gente, às vezes, adia por razões como essa, né? De defesa da própria comunidade e de manifestação da nossa responsabilidade pública, né? Não só minha, como também dos demais colegas que participaram da organização desse evento, que deu a eles muito trabalho ao longo das últimas semanas, na verdade, ao longo dos últimos meses, porque se trata, a bem da verdade, vereador Juraci, o senhor que é do meio, do ramo, da montagem de um desfile de uma pequena escola de samba, né? Com todas as características que têm os desfiles das escolas de samba, né? Inclusive com a importação, posso assim dizer, de alguns artistas, né? Um ator que ia viver o papel do Chico Maitá num dos carros alegóricos. Chico Maitá, um importante festeiro do bairro, já falecido, que seria o que está sendo homenageado lá pelo nosso trabalho, esse trabalho que funde cultura e educação no âmbito comunitário. Havia também uma passista que tem vindo de maneira regular a Juiz de Fora, tem feito trabalho na área de formação de crianças e adolescentes, com os chamados Passos do Samba, né? Um trabalho que a gente leva muito a sério, em que, infelizmente, a gente tem que frustrar temporariamente a comunidade, os próprios artistas, os figurantes do desfile, né?
a nós mesmos, né, em função dos cuidados que são necessários para evitar que essa epidemia faça vítimas fatais em nossa cidade, né? Então, todas as medidas, algumas podem parecer assim exageradas, mas tudo que se puder fazer, inclusive essa de evitar o uso ali do microfone comum, né, entre os vereadores, deve ser feito. E aí, quero aqui fazer aquilo que também foi objeto de muita discussão através das redes sociais. Os meios de comunicação tradicional tenho visto e lido pouco, né? Mas inúmeras críticas às manifestações que foram realizadas no dia de ontem em apoio ao presidente Bolsonaro e contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, né? A irresponsabilidade absoluta do presidente da República, ele que está, salvo o melhor juízo, de quarentena, né? Saiu ao público, se misturou a alguns manifestantes, colocando esses em risco, se ele estiver contaminado, assim como alguns membros da sua comitiva estão. Ele cometeu mais uma das suas irresponsabilidades, né? Talvez a menor de todas, porque a maior delas significa aquilo que ele, como deputado, votou a favor, né? A limitação dos gastos. Peço a prorrogação, Excelência. Concedida, vereador. A limitação dos gastos das despesas com saúde, educação, assistência social, que tem penalizado muita gente, né? Tem sido responsável, que nós cansamos de falar aqui. Isso foi votado lá no governo Temer, né? No governo de transição, no governo golpista, né? Bolsonaro votou a favor dessa medida, e no governo ele tem feito, junto com o desalmado Paulo Guedes, ele tem feito tudo aquilo que conspira contra o bem-estar da população, sobretudo os mais pobres, né? Não só a manutenção da limitação dos gastos, que tem que ser feita. Hoje, o próprio Armínio Fraga, que é um ex-ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique, com o qual nós temos muitas divergências, mas o próprio Armínio Fraga defendendo o fim desse contingenciamento, por assim dizer, dessa limitação dos gastos, num momento de muito risco para o bem-estar de toda a população, né? E quero lembrar que, se houver essa ação, nós vamos estar, inclusive, contribuindo para a melhoria das condições da nossa economia, porque é o gasto público bem orientado que abre caminho para que a economia de um país deslanche. Não são essas medidas que esse aloprado ministro da Fazenda, esse Paulo Guedes, muito apropriadamente chamada pelo Fernando Haddad de desalmado, não são essas medidas que contribuem com a economia. Essas contribuem com as finanças dos ricos, daquele 1% que detém mais da metade das riquezas do país, né? Entre eles, os banqueiros desse país e os especuladores internacionais, né? As medidas que que alavancam a economia de uma nação são aquelas que têm a ver com o investimento público bem orientado. E, nesse momento, investir, por exemplo, em ciência e tecnologia, na pesquisa, que é fundamental para se encontrar o remédio, a vacina que vai nos proteger desse e de outros vírus que virão, né? Porque isso é próprio da existência humana, da aventura humana nesse planeta. Quantas pestes nós já não enfrentamos, né? Os nossos antecessores, os nossos ancestrais, né? E a comunidade caminhou graças às grandes descobertas na área médica, na área científica, né? E isso depende, naturalmente, de investimento pesado. Não é com algumas migalhas que se promove uma pesquisa que, às vezes, leva anos, ou que envolve
a utilização de insumos e de pessoal altamente qualificado, né? Quero, inclusive, aqui apontar a proeza, mais uma vez, de uma ilha localizada aqui na América Central, tão maldita, inclusive pelo próprio Bolsonaro e seus seguidores, a ilha de Cuba, que vem desenvolvendo o interferon, uma droga a partir do interferon, vereador Juracy, que já tem sido utilizada na China e fatalmente vai ser utilizada em outros países, que vem amenizando bastante o sofrimento das pessoas que adquirem coronavírus, né? Não tem a menor dúvida de que Cuba, inclusive, vai se beneficiar, né, do seu grande investimento que faz em saúde pública e também no desenvolvimento da ciência e tecnologia, dos fármacos, né, uma indústria fundamental para o desenvolvimento de das nações e para o desenvolvimento e a proteção da sociedade. Então, mire-se no exemplo de Cuba, Brasil, né? Infelizmente, no Brasil, nós aceitamos, e aí quero fazer um alerta à sociedade, aqueles que continuem apostando, apoiando, incentivando as loucuras desse governo, na verdade, estão conspirando contra si próprios, estão conspirando contra a sociedade brasileira, estão contribuindo para que mais e mais pessoas morram nas filas do sistema de saúde nosso, que é maravilhoso, sob vários aspectos, mas que precisa de recursos para atender a todos e todas, né? Esse o princípio da universalidade sempre norteou o SUS. Agora, só se pode fazer atendimento universal, ou seja, um sistema aberto a todos, do mais pobre ao mais rico cidadão brasileiro, se tiver, naturalmente, gente em número e incentivada para que o serviço, a atenção, chegue na medida e na hora certa, né? Então, fica aqui a nossa reflexão sobre essa questão, que é hoje, com toda certeza, a mais importante do dia, será durante os próximos dias, mas com as medidas adequadas, se a sociedade pressionar os governos, tanto do município quanto os governos dos estados e da União, eu acho que a gente pode se livrar rapidamente dessa ameaça e, quem sabe, seguindo aqui algumas sugestões, que não são minhas, né? São de especialistas, pessoas que estudam o fenômeno da economia e da própria ciência, nós podemos, inclusive, sair fortalecidos desse processo. Muito obrigado, excelência. Muito bem, vereador Vones Castelar, cumprimentá-lo aí pelo sua manifestação, parabéns, foi muito importante também. Pela ordem, vereador Juracy Schaefer. Senhor presidente, parabenizar a fala do vereador Castelar. Em relação ao presidente, inclusive a Janaína Pascoal, Miguel Reale Júnior, que entraram com um pedido do impeachment da nossa ex-presidenta Dilma, vão entrar agora com um pedido de interdição. Ele vai para o Bolsonaro fazer um exame de sanidade mental. Aí você pensa bem que ponto que nós chegamos. Quem pediu o impeachment da Dilma vai pedir agora para o nosso presidente fazer um exame de sanidade mental, que nós estamos ainda sendo preditos por uma pessoa louca. Mas eu estou falando sério, está nos jornais hoje. Quem pediu o impeachment da exame de sanidade mental, que ele não é uma pessoa equilibrada, preparada para poder ser presidente do Brasil. Que ponto nós chegamos? Muito bem, vereador. Só quero pedir atenção aqui aos pares, e todos os vereadores agora também já têm a sua bancada, né, o seu microfone, e se for possível, né, que todos possam fazer uso do seu microfone, para que a gente possa cada vez mais preservar e ter todos os cuidados necessários aí acerca do nosso compromisso com essa casa e também com a população, principalmente com relação a esse Covid, que realmente está terrível, né? Então, pedir a todos os pares que façam sempre o uso das suas bancadas. O vereador Juracy é o último a fazer o uso da fala, mas antes, vereador, queria só oficializar a Vossa Excelência e os demais pares sobre o ato 282 de 2020, dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus Covid-19 no âmbito do município de Juiz de Fora.
Então é a preocupação de toda essa casa, né? E tem aqui o presidente da Câmara Municipal, do uso de suas atribuições, que confere os incisos 1 e 2 do artigo 18 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Juiz de Fora, para representar, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara Municipal. Não vou fazer uma leitura de todo, mas são os atos que nós tivemos como medida hoje, que foram todos os vereadores preocupados para que a gente possa dar segurança e a garantia e fazer com que todas as medidas que foram tomadas exatamente para prevenir e cuidar da saúde da nossa população, evitando esse aglomerado de pessoas. Então, eu quero só para complementar aqui, no artigo 1º, adotar o plano contingência no âmbito do município da Câmara Municipal, no âmbito da Câmara Municipal, com medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus Covid-19, dos termos deste ato. Artigo 2º, suspender pelo prazo de 15 dias. Número 1, eventos de qualquer natureza abertos ao público, com audiências públicas, sessões solenes e entrega de moções. Número 2, sessão pública de licitação. 3, atendimento à população de forma geral. E número 4, reuniões das comissões temporárias e permanentes que envolvam aglomeração de pessoas. Parágrafo único, excepcionalmente, poderão ser realizadas as atividades constantes desse artigo em caso de extrema urgência devidamente fundamentada e sua necessidade. Então, são vários aqui os artigos, mas que essa casa também muito preocupada, volto a dizer, tomamos na manhã dessa segunda-feira as medidas aí em respeito à nossa população e buscando precaver esse terrível vírus que está acometendo aí toda a nossa população e todo o nosso mundo, infelizmente, né? Pela ordem, vereador Vandes Castelar. Pois é, excelência, já pedi aqui ao colega de bancada um pouquinho de paciência, ele vai também fazer uso da tribuna. Primeiro, eu não me contenho, excelência. Se a Janaína Pascoal e o Miguel Hagi vão pedir o exame de sanidade do Bolsonaro, eu quero sugerir ao Bolsonaro que faça o mesmo em relação a eles. Porque vai ser engraçado ver se... Qual é o mais louco desses três? Né? Miguel Hagi é um jurista importante, reconhecido e coisa, mas não sei se tem assim, porque foram os dois responsáveis por nos lançar nessa aventura. Né? Quer dizer, há vários os responsáveis, mas do ponto de vista assim, protocolar, né, ao assinarem um pedido de impeachment sem crime, por parte da presidenta, sem dolo, sem compromisso dela, comprometimento com qualquer ato de corrupção, eles nos lançaram, ao lado de outros, nessa triste aventura que já dura 5 anos, né? E que tem nos custado muito caro. Eu queria salientar aqui, excelência, aproveitando, abusando um pouquinho, eu sou autor de uma lei que eu tenho muita assim, simpatia, muito apreço. Uma das primeiras leis que eu aprovei aqui nessa casa é a 12.065, que eu apresentei logo no primeiro ano de trabalho aqui. É que torna obrigatória a instalação de lavatórios com água corrente, sabão líquido e toalha de papel nos estabelecimentos que comercializam alimentos para consumo no próprio local. Uma lei extremamente simples. Me recordo quando reclamei a aplicação dessa lei, recebi como resposta um texto assim muito irônico, muito, sabe, deselegante por parte da chefe do Serviço de Fiscalização, que continua a mesma, né? Em que pese as qualidades que ela tem para ocupar essa função, ela desdenhou da aplicação dessa lei, vereador Wagner, e ainda me ironizou, dizendo que já havia uma lei estadual semelhante, né? Fato concreto é que até hoje não se aplicou devidamente essa lei. A gente observa, alguns estabelecimentos têm, né, o lavatório, né? Mas outros continuam imunes a uma lei municipal e certamente estão porque não há, por parte da nossa fiscalização, a exigência do cumprimento de uma lei tão simples, né? E olha que houve um vereador aqui, hoje ele é deputado, não é o Betão, né? Também não é a Sheila, o senhor já deve saber quem é, que ele era contra, alegando que alguns estabelecimentos talvez não tivessem água encanada para fazer isso, né?
uma alegação assim surreal. Para os senhores e senhoras verem que as nossas brigas aqui, as nossas desavenças, algumas são muito bem fundadas. Tem gente que legisla, eu não sei em nome de quê, né? De qualquer forma, eu gostaria muito aqui pedir ao líder do governo que, nesse esforço que nós estamos combinando aqui, se ponha em prática essa lei, se obrigue, de fato, aos estabelecimentos, vai ser bom para eles. Eu, por exemplo, como consumidor, eu não como nada, mesmo que seja um pão com manteiga, onde eu não possa antes lavar as mãos, né? Agora, mais do que nunca, é necessário a gente cobrar a aplicação dessa lei e, mais do que isso, trabalhar no sentido da educação de todos e todas para que procedam dessa forma. Nas crises, volto a dizer, né, é um momento de crescimento. Vamos aproveitar isso e dar a volta por cima nessa direção. E muito obrigado aí pelo abuso muito que bem, fiz vereador. aqui do tempo da bancada. Não, tudo bem, sem problema. O importante projeto de Vossa Excelência, vamos ver se é colocado na prática mesmo. Vereador Juraci, por 5 mais 5 minutos, agradecendo desde já pelo não uso de Vossa Excelência da tribuna, da sua bancada, por 5 mais 5 minutos. Muito boa noite, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, os ouvintes da Rádio Câmara e telespectadores da TV Câmara que nos assistem das suas residências e nos prestigiam com a sua audiência, que me faz fazer esse pronunciamento hoje, vereador pastor André Mariano, é a questão da iluminação pública de Juiz de Fora. Nós tínhamos uma audiência pública, senhor presidente, agendada para a data da manhã, às 15 horas, uma audiência pública que prometia ser muito concorrida e que ia ter um debate muito saudável em relação à questão da iluminação pública de Juiz de Fora. Em 2015, houve uma resolução normativa da Agência Nacional, da ANEEL, até respeitando um direito constitucional, porque o município, por questões locais, ele tem prerrogativa, conforme o artigo 30, inciso 6º da Constituição Federal, de legislar sobre matérias locais. Passou-se a responsabilidade, a assumir a responsabilidade do cuidado com a manutenção da iluminação pública. E, durante o período que o município fez, pôde fazê-lo até com muita competência. Talvez seja um dos setores em que nós tínhamos como referência na administração, porque temos lá como coordenador um grande companheiro nosso, um servidor público de carreira exemplar, que é o nosso amigo Wilson Ferrarese e também o Vanderlei, e uma boa equipe que conseguia manter esse serviço. E foi feita uma licitação pública e uma empresa chamada Celt ganhou aquele certame e pôde, durante esses 4 anos, exercer esse serviço. O que aconteceu é que, infelizmente, o município dormiu no ponto, não fez a licitação talvez no tempo hábil, ou se fez, deveria ter se precavido mais, porque não se faltam recursos orçamentários e nem dinheiro em caixa para isso, porque a contribuição de custeio de iluminação pública é quase 30 milhões de reais do orçamento do nosso município, que está em torno de 2 bilhões e 200 e pouco. Então, espera aí, se eu tenho recurso, se eu tenho capacidade, eu deveria pensar, então, de ter uma gestão um pouco mais previdente. Não pode acontecer o que aconteceu agora. Faz-se uma licitação, a empresa perdedora, obviamente, como quase todo certame, recorre e ficamos nós a ver navios, a população está no escuro. A população não tem segurança, não tem já o seu direito de ir e vir, devido à quantidade de buracos que tem na cidade, não se consegue transitar e agora ela vai transitar no buraco, no escuro. Não sei como que vai fazer, não sei, vamos ter que começar a andar vendo vagalumes, porque não tem condições de ver a cidade. Nós temos mais de 1000 pontos de energia elétrica para trocar lâmpada, coisa que essa empresa fazia com muita facilidade. Se nós temos recurso orçamentário, vereador Rodrigo Matos, líder do governo, e isso é um assunto muito sério, um assunto caro à população, porque é a nossa segurança que está em jogo. O que está acontecendo?
as pessoas não conseguem ir para um ponto de ônibus à noite, as pessoas não estão conseguindo nem frequentar supermercado, farmácias, porque nós estamos ficando às escuras. Nós temos 49.470 pontos de energia pública em Juiz de Fora. São quase 50 mil pontos. Hoje, num período de menos de 2, 3 meses que nós estamos desassistidos, nós já vamos caminhando para 1.000. Isso vai tendo um acúmulo e eu não sei a que ponto que vai chegar. Nós já pensávamos em Juiz de Fora, conversávamos com Ferrarese, com a equipe que existia, até em mudar parte das nossas luminárias para uma iluminação de LED, para economizarmos. Por que, vereador Castelar? Dos 30 milhões, 15 milhões paga-se a conta. E esses outros 15 milhões, nós poderíamos fazer investimentos, nós poderíamos ter praças mais bonitas, mais iluminadas, nós poderíamos trocar a iluminação, colocar a iluminação onde não existe, iluminar quadras poliesportivas e fazer com que a nossa iluminação fosse mais econômica, uma iluminação mais moderna, que nós pudéssemos ter uma luminosidade maior com gastos financeiros menores. Infelizmente, nós dormimos no ponto, como aconteceu um pouco com também o asfaltamento. Nós arrumamos os recursos aqui na casa, entendeu? A prefeitura demorou, senhor presidente. Prorrogação regimental, senhor presidente. Concedida, vereador. Obrigado. Então, o que nós fizemos aqui? Chegou essa bola para nós e, na mesma hora, nós assumimos o comando e aprovamos e votamos, demos o nosso voto de confiança ao Executivo. Houve uma certa morosidade no encaminhamento do empréstimo, questões aí de procedimentos legais, mas muito burocráticos, muito demorados, e que impediu que nós pudéssemos fazer o recapeamento asfáltico e o trabalho antes do período das chuvas. E nós aqui, vereadores, já fazíamos diversos pronunciamentos que as ruas estavam muito esburacadas e as condições de trânsito estavam muito ruins. Então o Executivo também dormiu no ponto. Então eu acredito, e agora, falando até com o líder do governo, aqui na casa, que nós, nesse período em que nós estamos tendo essa estiagem, esse período que nós estamos podendo ver, enxergar como que a cidade está uma verdadeira peneira, porque que o município faça uma operação imediata, rápida, proficiente, uma contratação, até se for possível, terceirizada, mas que faça o tapa-buracos imediato na cidade. Acredito que a Empave essa semana termine o asfaltamento que ela pegou de uma obra da Universidade Federal Juiz de Fora, que era importante também, ela é uma empresa pública, e que ela possa se dedicar exclusivamente a fazer com que as pessoas tenham o direito de ir e vir. As pessoas estão quebrando seus carros, estão sofrendo acidentes e até já tem casos de pessoas que foram parar em CTI, porque você cai numa cratera, bate com a cabeça, tem um traumatismo. Então, pessoas que vão entrar com recurso de danos materiais e morais e contra até acidentes, com indenização até de lucros cessantes, porque comerciantes, pessoas que dependem do seu carro para trabalhar, contra o município por, às vezes, ter um sistema inoperante. Então, eu acredito que o nosso prefeito, os secretários agora, tendo esse momento importante, nós temos tolerância, porque estava chovendo muito e nós temos que compreender. Mas agora as chuvas deram uma trégua, já deveria ter um plano de emergência para a situação. Nós, vereadores, estamos fazendo nossa parte e estamos sendo execrados quase em praça pública. Não estamos podendo andar na cidade, porque a cidade, infelizmente, a sua questão de zeladoria está muito descuidada. Em momento algum, nós falamos em abandono. Nós respeitamos aqui o gestor público e seu secretariado, mas precisamos também de uma ação mais rápida, mais célere para resolver essas questões. Em relação à iluminação pública, Vossa Excelência leve essa mensagem ao Executivo, faça um contrato emergencial ou discuta com as empresas. Agora, nós não podemos ficar sem estradas e no escuro. Nós precisamos, o mais rapidamente possível, que nossa iluminação seja restabelecida
E que os projetos, senhor presidente, aqueles, por exemplo, igual nós temos na nossa região, da troca de iluminação daquela região do Morro do Cristo, bairro Cerro Azul, bairro centenário de Juiz de Fora, as pessoas estão quase com lamparina. Nós estamos andando igual antigamente, que tinha aquelas bicicletas ralha, aí você via só um farol, coisa dos anos 50. Você lembra, vereador Castelar? Tinha aquela bicicleta, você via com o dínamo andando, na Juiz de Fora tem lugar que está assim. Nós estamos igual usando bicicleta ralha, com aqueles farol, entendeu? De dínamo. Nós não podemos ver isso, tem lugar que está demais. Está uma escuridão e perigoso. Porque nós vimos a semana passada, lá na Cidade Alta, vereador Kennedy, um rapaz, um estuprador, ameaçando várias mulheres e foi preso em lugares escuros, Rua José Lourenço, no bairro Cerro Azul, próximo ao supermercado Bahamas ali, na BR-440, no bairro Santos Dumont, ali na Rua Álvaro Zé Rodrigues, porque tem uma ponte ali que liga a Rua Jair Pereira, é um lugar que o pessoal transita, já é iluminação deficitária, que não contempla, e acabou de vez, apagou. E nós temos conversado muito com o nosso amigo Wilson Ferrarese, nós temos que fazer uma proposta moderna. Quem sabe Juiz de Fora não tem uma autarquia, pelo menos com o número de servidores. Num caso que nós não tivermos uma licitação, no caso desse aí, nós poderíamos ter essa empresa para fazê-lo. Por quê? Quando eu fui diretor-geral do Denlube, havia, senhor presidente, um interesse grande em privatizar a coleta de lixo. Eu sempre fui contrário. Eu falei, a coleta não pode ser privatizada. Por que ela não pode ser privatizada? Porque é um serviço essencial. Amanhã a empresa que ganhou a licitação resolve não continuar o serviço, e é um serviço contínuo, como a iluminação é um serviço contínuo. Então nós deveríamos pensar, só para terminar, senhor presidente, numa iluminação moderna, LED, iluminação fotovoltaica. As BRs hoje é tudo assim, energia solar, nós estamos gastando menos, entendeu? Então fazer um pensamento na modernização e termos uma empresa, ou quem sabe até um departamento dentro da Secretaria de Obras, por exemplo, como era da SMO, Proenergia, com funcionários contratados, concursados, para que, numa eventualidade, esses servidores possam fazer a manutenção, até dos próprios aqui, a Câmara Municipal. Nós estamos com um holofote queimado aqui na frente, que a Prefeitura tinha que trocar. Aí você imagina num local de grande público que passa aqui na Câmara Municipal. Então nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, mas também não estamos aqui fazendo isso de cavalo de batalha. Nós sabemos que o Executivo está com dificuldades, mas tenha celeridade nas suas decisões. O tempo urge contra a gente. Nós temos estradas ruins, estamos no escuro e temos dinheiro. Temos dinheiro para fazer o recapeamento com o empréstimo que fizemos, temos dinheiro no cofre com o recurso da contribuição que nós já fazemos através da taxa de iluminação pública. Então nós aguardamos uma solução do Poder Executivo o mais breve possível. Muito bem, vereador Juraci. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Parabenizando o vereador Juraci pelo pronunciamento. Essa questão da iluminação pública é um problema, principalmente nos bairros de periferia. Eu tive semana passada perto da Vila Esperança, ali estava tudo apagado, Miguel Marim, tudo apagado, e eu estava aguardando a audiência pública realmente para saber o que realmente tem acontecido, e a gente sabe que há recurso da taxa de iluminação pública. Então, eu acho que uma sugestão que eu poderia dar, em vez de fazer audiência pública, talvez convidar o Wilson, que é o Ferrarese, que está há muitos anos à frente desse departamento na Prefeitura, para saber o que realmente aconteceu. Enquanto a Operação Tapa Buracos, eu, pelo menos, estou vendo um grande esforço por parte da Empav, todas as equipes na rua. Hoje mesmo estava passando pelo bairro São Pedro, o Denlube também está se esforçando muito. Eu acredito que dentro de um mês e meio, a cidade volte à sua normalidade. Lógico que tem muitas ruas que precisam de obras mesmo, não só Tapa Buraco, mas a Prefeitura, eu acredito, está trabalhando muito, o Empav, com todas as equipes na rua. E sou um defensor também que se contrate empresas para fazer o asfaltamento. Nós temos dinheiro para isso e a Empav não tem capacidade para fazer tudo. Muito bem, vereador Rodrigo Matos. Já vou dar o pela ordem. Só para complementar o vereador Juraci, infelizmente, né, em função do coronavírus, a gente está em possibilidade de fazer essa audiência pública e trataríamos sobre as lâmpadas, mais de 1.000 lâmpadas e mais de 1.000 postes desabastecidos, da população passando um aperto danado. E temos mais 3 audiências públicas, também todas elas devidamente definidas para um outro período, que é
também com relação aos buracos da Impave, né? E boa notícia que o vereador Rodrigo Matos falou que as equipes estão todas já para a rua, né? Tomara que aumentou também, né, vereador, o número de equipes. Parece que eram só 4 equipes para fazer todo esse trabalho. Seria muito necessário também aumentar o número de funcionários lá, porque realmente é muito buraco e temos que contar lá com esses profissionais que têm um papel muito importante. E a outra seria o saúde servidor, que infelizmente também teremos que deixar à frente, porque é uma categoria que está passando um aperto danado também. Então é importante que a secretária de Administração e Recursos Humanos, da qual nós temos um respeito muito grande por ela, que viesse aqui e nos possibilitasse informar o que de fato está ocorrendo, para que tantos servidores da nossa Prefeitura de Juiz de Fora tenham imensa dificuldade de ter acesso nos hospitais, um profissional que é procurado não está mais fazendo parte do quadro, enfim. São papos que a gente precisa estar discutindo, tratar, porque realmente nada para poder fazer crítica ferrenha, não. É dar oportunidade a direito aos contribuintes e aos servidores também com relação ao saúde servidor. Pela ordem, vereador Wagner, do sindicato. Senhor presidente, eu gostaria, dentro da fala do vereador Juraci Schaeff, dizer que, no final do ano passado, nós visitamos o Ferrarese lá, levamos para o conhecimento dele uma tecnologia israelense de iluminação, com um poder de alcance muito maior. Questão de preço, eu não entro, não é da minha área, o Ferrarese até discutiu, nos atendeu muito bem e teve até, se é que eu posso usar essa palavra, teve a humildade de se reunir novamente com as pessoas que nós levamos e está testando essa tecnologia. Então, o que o vereador Rodrigo Matos falou aqui, eu acho interessante, né, que ele possa vir aqui realmente, que dê essa condição, não para ele ou para nós, mas para a nossa população, complementando, senhor presidente, de ouvi-lo, né? Até porque, quanto a essa situação também, até eu estou curioso, porque nós levamos lá na melhor ou maior das boas intenções e parece que é uma coisa boa. E o Ferrarese, eu fiquei impressionado de ver, de sentir o conhecimento dele. Ele me falou coisas aí que a gente não tem a menor ideia, e como não somos da área, e tive assim uma impressão assim de que ele tem um conhecimento vasto. Fiquei impressionado, como tive na Seta outro dia também, e tive uma aula lá do nosso trânsito, de muita coisa que acontece. Eu acho que é até obrigação nossa como vereador. E complementando, senhor presidente, também sobre tapa-buracos, eu quero dizer que há um esforço da parte do secretário. Eu tive problemas no meu bairro, na minha rua, no meu portão da minha casa, porque a minha rua tinha cratera, não tinha buraco, tinha cratera. E ela aumentou significativamente de um dia por outro devido às chuvas. E o ônibus parou de passar num determinado lugar, parou de ir no virador, e o pessoal começou a ir na minha casa. E por infelicidade, senhor presidente, o escadão que liga uma rua na outra caiu. Aí eu pergunto aos senhores, que culpa temos nós, vereadores? E nós tivemos problema na nossa residência, no nosso portão, fomos cobrados pela população. E esse vereador aqui não se furtou, pediu encarecidamente direto para o Fúvio. E o Fúvio, num esforço muito grande, porque estava chovendo à tarde ainda, mandou o pessoal arrumar. O pessoal foi e fez metade do serviço. Aí a coisa piorou. Porque aí o morador, ele cai de pau mesmo, porque ele acha que é má vontade, mas é porque choveu, gente. É porque choveu. Aí esperou-se passar o final de semana, foi no bairro Progresso, perto do campo, na Rua do Campo, e complementou o serviço. Me parece que gastou até 3 ou 4 caminhões de asfalto. Então, para vocês verem a quantidade que era. Então, é o que o Rodrigo falou, eu só quero colaborar. É muito problema, é muito buraco, mas há um esforço muito grande. Acredito que em 2, 3 meses nós teremos a solução. Isso que a gente espera, vereador, parabéns pelo seu trabalho lá. Faço também coro no meu bairro Nossa Senhora Aparecida. Nós temos uma cratera ali na rua São Tarcísio, próximo do ponto final. Então, assim,
está praticamente impossível de transporte coletivo passar lá. Realmente é muito alto, na Vicente Vieira Mota e outras ruas. Mas a gente sabe das dificuldades, vamos torcer, né? E o morador, que talvez quer atribuir a nós, vereadores, que nós é que precisamos fazer obra e nós não fazemos, é o executivo, e vamos torcer para que a prefeitura possa, de fato, dar um jeito agora com essa parada de chuvas recorrentes aí, né? E então possa possibilitar não só para o nosso Aparecida, por toda a nossa Juiz de Fora, porque realmente tem gente pedindo socorro aí para poder ir e vir com mais segurança e tranquilidade. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Senhor presidente, eu não poderia deixar de mencionar hoje, como líder do PT, companheiro vereador Castelar, o lançamento da pré-candidatura da deputada federal Margarida Solomon à Prefeitura de Juiz de Fora. A deputada, através de um manifesto de mais de 300 lideranças, inclusive com assinatura da nossa presidente do partido e do ex-candidato a presidente Fernando Haddad, se sentiu obrigada a colocar o nome dela para novamente disputar a Prefeitura de Juiz de Fora. Isso nos honra muito, o vereador Castelar também colocará o seu nome, nós teremos, e também acho que tem um outro companheiro que colocará também, porque o nosso partido é um partido muito democrático. As pessoas debatem e nós vamos com a candidatura própria. A Margarida já foi candidata 3 vezes, é uma mulher experimentada, deputada competente, atuante, reitora 2 vezes. Nós ficamos felizes, vereador, só para terminar, senhor presidente, nós ficamos felizes de termos o nome dela no pleito para discutir, é óbvio, internamente dentro do PT. Ela se coloca como pré-candidatura do Partido dos Trabalhadores, então eu não poderia deixar de votar como líder do partido, como também outros pré-candidatos que forem colocados, eu farei aqui da mesma forma. Mas eu acho que hoje o Partido dos Trabalhadores já se coloca como uma opção para administrar a Prefeitura de Juiz de Fora. Ninguém aqui quer fazer juízo da administração. O processo eleitoral vai acontecer dentro dos trâmites legais, no prazo legal que a legislação exige. Mas nós estamos no período, todos sabemos aqui, do dia 5 de março até abril, que é a janela que acontece para a troca de partidos, as composições partidárias, é um frenesi, é uma discussão, é muita conversa, e os partidos políticos estão todos negociando, e esse ano nós temos eleições municipais, que são as mais importantes, inclusive para essa Casa Legislativa, para a nova legislatura. Então eu acredito e fiquei feliz de ver que a nossa deputada federal Margarida Solomon coloca à disposição do partido para enfrentar essa empreitada. Mas muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, cumprimentar o líder do Partido dos Trabalhadores aqui nessa casa e também ter a expectativa, né, que o partido possa definir lá seu nome, parece que já oficializou, né, mas que possa abrir também um espaço, quem sabe, para o vereador Castelar, que já está aqui no 3º mandato. Tem um trabalho muito importante em nome da cidade de Juiz de Fora, né, que a gente representa muito bem a população. Então, estou dando uma opinião como um parlamentar que sou aqui também, e tenho certeza que também será um nome muito importante para ser avaliado por esse importante Partido dos Trabalhadores aqui na nossa cidade, contemplando também a possibilidade do vereador Wanderson Castelar, haja vista tudo aquilo que a gente acabou de mencionar. Mas parabéns ao líder do governo e parabéns também ao vereador membro desse partido, vereador Castelar, pela ordem. Excelência, pois é, eu cumprimento também a nossa companheira, deputada Margarida Solomon, pela sua apresentação, né, pela apresentação da sua pré-candidatura. Eu já havia feito essa manifestação no encontro do partido em dezembro. É evidente que, e disse na tribuna dessa casa, que o fato de nós termos uma deputada federal já com 2 mandatos, 3, se não me engano, com o currículo que a Margarida tem, é uma honra. Qualquer agremiação da cidade gostaria de ter um quadro desses, né? Nós não podemos desprezá-la, muito pelo contrário. Mas eu tenho um entendimento de que a gente tem que dividir também os papéis dentro do partido, né? Há aqueles que gostam e lidam melhor com temas nacionais. Há aqueles que têm uma vinculação maior com o dia a dia da cidade, né? Eu acho que me enquadro nesse caso, no segundo, enquanto a Margarida se enquadra melhor nessa discussão nacional, coisa que ela tem feito muito bem, né? Vamos discutir com os militantes do PT,
Em último caso, realizar prévias, se não houver um entendimento, né, entre os candidatos. São 3 pré-candidatos também. O Azarias, Paulo Azarias, que é um sindicalista conhecido, renomado em nossa cidade, já um dos fundadores do PT em Juiz de Fora, apresentou a sua pré-candidatura, líder do MNU, Movimento Negro Unificado. Então, eu acho que é um partido que ganha com essa diversidade, com um debate que espero que se siga até encontrarmos um denominador comum, né? Meus cumprimentos aí aos envolvidos. Muito bem, vereador. Inclusive, né, Paulo Azarias parece que é um dos fundadores, conforme Vossa Excelência, né? Ou seja, são natos do PT mesmo, realmente também teria que talvez dar uma oportunidade. Pela ordem, vereador Wagner, do sindicato. Senhor presidente, está chegando ao final da nossa sessão, estou sentindo aí. Eu queria aqui trazer aqui, nesse momento, os meus respeitos, os meus sentimentos à família de Ricardo Estrade, que é o Ricardo Uruguaio, que era, em particular, meu amigo, lá no Sindicato dos Empregados do Comércio, amigo meu, do Silas, e amigo de muitos anos. E talvez tenha sido o uruguaio mais brasileiro que essa cidade já teve, ou que o nosso esporte em Juiz de Fora já teve. E, uma fatalidade, ele tinha feito a cirurgia e estava se recuperando bem, mas são os desígnios de Deus, do Senhor. Ele veio a falecer no sábado à noite, seu enterro foi ontem. Eu quero registrar o passamento dele e pedir aqui que o Senhor conforte o coração dos seus familiares, dizer que o Ricardo Uruguai era um homem íntegro, um homem honrado, um amigo de todos nós, e fica aqui o meu pesar, o meu sentimento e a minha tristeza. Muito bem, vereador Wagner, faço minhas palavras de Vossa Excelência também, né? Saudar e cumprimentar a esposa, a filha, né? Os familiares de um modo em geral, que também tivemos a oportunidade de conhecer a família, bem como também o Ricardo Estrade, que era o Ricardo Uruguai, que muitas glórias conseguiu junto ao Tupi, como atleta, como também treinador. Eita época que não volta mais, o Lilico já dizia isso, né? Que tempo bom que era aquele. Infelizmente hoje, tanto o Tupinambás quanto também o nosso Galo, está amargando aí a situação de só decadência, né? Infelizmente está só na decadência, o Tupinambás parece que já não tem mais salvação, infelizmente vai para a segunda e o Tupi, se bobear, vai para a terceira e não vai nunca ter nenhum um tutu aqui mais, porque realmente, lamentavelmente, falta incentivo a esses clubes que têm muita dificuldade e a gente passa por essa situação totalmente constrangedora, ou seja, o rei aqui da Zona da Mata é o Tombense, né? Com todo respeito, é uma cidadezinha que, né, totalmente, mas tem pessoas investindo no futebol, valorizando os profissionais que lá trabalham e com certeza o resultado vem. Wagner, parabéns, lamentar muito também pela passagem do Ricardo, né, que realmente é uma pessoa que a gente aprendeu a admirar, a gostar, ter relacionamento, já tive a oportunidade até de fazer alguns gols dele quando ele dava uma bobeada comigo, mas agora ele está lá também ao lado do Papai do Céu, e saudação a toda a família dele, nosso sentimento com relação à passagem do amigo. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Senhor presidente, também um espírito de solidariedade. O meu irmão Marinho foi campeão mineiro do interior pelo Tupi em 87, teve uma convivência muito fraterna com o Ricardo Uruguai. Uma pessoa de uma alegria, de uma simplicidade, e ontem, vereador Wagner, bateu realmente uma tristeza, porque ele era uma pessoa muito querida, muito próxima da gente, e o que ele falou, um grande uruguaio que acabou adotando a cidade de Juiz de Fora, né, e veio para cá. Eu vi várias vezes com Vossa Excelência no sindicato, então é o nosso pesar também. Acho que essa casa toda sente-se triste, mas desígnios, como Vossa Excelência disse, que Deus o tenha, que ele fique guardado, principalmente com o seu nome enaltecido sempre na história do nosso Tupi. Muito bem, vereador Juraci. Estamos encerrando, senhores vereadores, vereadora Ana, nossos funcionários da Câmara Municipal, esta primeira reunião ordinária do segundo período, do terceiro período. Antes de encerrarmos, concluímos o encerramento. Pela ordem, vereador Voz Castelar. Eu sugeri que a gente faça aí um minuto de silêncio pelo passamento do Ricardo. Muito bem. Me lembro de a última vez que encontrei ali no elevador
da Prefeitura, da maneira fraterna, calorosa com que ele se dirigia a gente, embora nunca tivéssemos sido apresentados, senão naquela data, né? E por tudo que fez aqui em favor do nosso futebol, pelo que representou numa época de ouro do Tupi, né? Eu acho que nós devemos essa última homenagem. Muito bem, muito boa sugestão. Então, nós estamos encerrando esta primeira reunião ordinária do terceiro período. Estaremos amanhã às 17h30 para a segunda reunião também do terceiro período. E encerraremos as nossas atividades de hoje com este minuto de silêncio. Muito boa noite a todos.